Abriu. Sim. Vamos lá. Nessa questão 1, a gente parou na D, tá? A gente não fez a segunda parte. Então, vamos lá para a segunda parte. Ó. O que diz a segunda parte? Então, nessa segunda parte, ó, ela pede para encontrar um valor de x, onde x vai ser um número ou um ângulo que vai estar compreendido entre 0 e 2π, quer dizer, em uma volta completa, beleza? E aí ele traz o seguinte, ó, o seno de x equivale a raiz de 3 sobre 2, negativo. Pessoal, vamos lá. Vamos lembrar o seguinte, ó, no primeiro quadrante, quem é o ângulo que eu tenho o seno dele equivalente a raiz de 3 sobre 2? 60. Eu ia botar 60, mas tá negativo, então eu não sei. Acho que é 60. Tem Vamos lá. um conselho. Eu tô perguntando, ó, justamente isso. No primeiro quadrante, tá? No primeiro quadrante, eu quero saber o seguinte, ó. Qual é o ângulo que o seno dele vale raiz quadrada de 3 sobre 2? Esquece o sinal aí. Seria quem aí? 60. 60 graus, beleza? Então, vamos lá. Então, para que o seno seja positivo desse ângulo de 60 graus, ele seria raiz de 3 sobre 2, certo? Mas o seno que eu tenho aqui, ó, ele é negativo. Se ele é negativo, isso está implicando que o ângulo, ou ele vai estar no terceiro quadrante, ou no quarto quadrante, beleza? Professor, como é que você sabe isso? Pelo sinal aqui, ó. O seno é negativo. Então, se ele é negativo, ele está na região negativa do seno. Então, qual é o detalhe aqui? O detalhe é o seguinte, ó. A minha forma de instigar vocês foi para vocês descobrirem quem é o ângulo que eu tenho o valor dele no primeiro quadrante, ó, equivalente ao seno de raiz de 3 sobre 2. Então, equivale ao seno de 60 graus. Se você tem um ângulo do primeiro quadrante, você vai achar os simétricos dele no terceiro e quarto quadrante, beleza? E daí, esses dois ângulos que vão estar no terceiro e quarto quadrante é justamente o valor de x. Observe que x, ó, ele é um ângulo que satisfaz essa equação que foi dada. Então, o simétrico de 60, ó, no terceiro quadrante, ó, ele vai equivaler a 240. Professor, como é que eu sei isso? É só você pegar 180 e somar 60 graus, beleza? A gente vai chegar a 240. Então, um dos ângulos que eu consigo ter o seno dele a menos raiz de 3 sobre 2 vai ser 240 graus. E o outro ângulo, ele vai estar localizado no quarto quadrante. Então, como é que eu determino isso? O simétrico de 60 no quarto quadrante, ele é 300 graus. Então, você vai tomar como base uma volta completa, 360, e vai retirar 60 graus. Então, a gente chega à conclusão, ó, que esse valor de x pode ser dois ângulos. 240 ou 300 graus. Beleza? Ficou claro aí? Eu acho que, Professor, você pode explicar de novo? professor, no terceiro quadrante, você só somou 60 com 180, aí no quarto, você diminuiu 360, que é uma volta completa, por 60, né? Isso. Lembra que a gente tem que ter aquelas regrinhas de simetria na cabeça, certo? Se não tiver aquelas regrinhas de simetria na cabeça, a gente não consegue associar isso de forma rápida. Então, qual era a regrinha no segundo quadrante? Aquela regra no segundo quadrante, você vai pegar como base 180 e vai somar um ângulo. Quem é esse ângulo, professor? É o ângulo simétrico a ele no primeiro quadrante. Então, como a gente descobriu que o ângulo que eu tenho no primeiro quadrante, raiz de 3 sobre 2, é 60 graus, então, para descobrir o simétrico dele no terceiro quadrante, eu vou pegar 180 e vou somar 60. Então, eu chego a 240. Então, esse é o primeiro ângulo. No quarto quadrante, a regrinha é o seguinte, você vai tomar como base 360 menos o ângulo do primeiro quadrante. Então, como eu descobri que o ângulo era 60 graus, então se você retirar 60 graus de uma volta completa, você vai ter 300 graus. Então, essa regrinha é a regrinha de simetria. Beleza? Vamos lá para a questão 2? Professor, por que ficou 60? 60 graus no outro?
Por que ficou 60? Vamos lá. Na questão, ele deu aqui, ó. Na questão, ele deu o seno de menos raiz de 3 sobre 2. Aí eu perguntei a vocês o seguinte, ó, esquece aqui o sinal por enquanto. Quem é o ângulo no primeiro quadrante, que eu tenho o seno dele equivalente a raiz de 3 sobre 2? Ah, sim. Ah, era 60. 60 graus. Então, todas as vezes que falar algo de simetria, vocês vão ter que ligar esses ângulos a um ângulo do primeiro quadrante. Por quê? Porque você conhece o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos, beleza? Descobriu esse ângulo, aí a gente vai entender a questão. Professor, na questão ele diz que o seno é negativo. Para que o seno seja negativo, eu só tenho duas condições. Ou o ângulo vai estar no terceiro quadrante, ou vai estar no quarto quadrante. Lembra a regrinha que eu mostrei para vocês ontem, que o seno ele vai estar negativo quando estiver no terceiro e quarto quadrante. Então, obrigatoriamente, esse valor de x ele estaria no terceiro ou quarto quadrante, para que essa resposta aqui, ó, do seno desse ângulo fosse menos raiz de 3 sobre 2. Beleza? Ok. Então, na 2, vamos lá, na 2. O que eu tenho na 2? É uma questão mais simples. Ele traz uma operação, ele fala aqui, ó, que há seno de x sobre 2 menos 3, que multiplica seno de 2x mais seno de 3x sobre 4. Sendo que ele fala o seguinte, ó, o x ele vai ser um arco, vai ser um ângulo. Quem é o ângulo? Π sobre 2. Que π sobre 2, se eu substituir aqui, ó, 180 por 2, a gente vai ter 90 graus, beleza? Então, π sobre 2, ele equivale a 90 graus. O que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar 90 graus, que é o valor de x, e vou aplicar dentro da expressão. Então, vai resultar nessa parte aqui de baixo, que eu descrevi para vocês. Então, observe que já foi substituído. Como? X é 90, 90 dividido por 2 dá 45. Então, eu vou substituir o seno de 45. Beleza. Na segunda parte, eu tenho 3 vezes seno de 2x. Como o meu x é 90, então vai ficar 2 vezes x. Eu passo a ter, ó, 180 graus. Beleza? Professor, e a terceira parte? Eu vou ter, ó, 3 vezes 90 dá 270. Daí eu vou dividir esse resultado do seno de 270 por 4. Então, eu só esquematizei aqui embaixo, na primeira, para que vocês entendam o que é que a gente vai fazer. A partir de agora, a gente vai substituir esses valores. Por exemplo, qual é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Professor, o seno de 180. Lembre que 180 ele está no eixo de x. Se ele está no eixo de x, tá? Esse seno vai ser zero. Então, vai ficar assim, ó, menos 3 vezes zero. E vai resultar em zero aqui. Okay? E o seno de 240, o seno de 270, desculpa, ele equivale a menos 1, certo? Então, vai ficar, é o seno mínimo. O seno de 270 graus equivale a menos 1. Então, nós vamos resolver essa operação. Então, vai ficar ó, raiz de 2 sobre 2, 3 negativo vezes 0, isso aqui vai ficar 0, mais 1 quarto negativo. Então, eu vou ter que resolver ó, essa operação que está aqui na última parte ó, da expressão. Então, eu tenho uma fração subtraída ó, de 1 quarto, tá? De uma outra fração. Como eu tenho denominadores diferentes, ó, eu vou tirar o MMC, M entre 2 e 4. Então, o denominador comum ó, vai ser justamente 4. Professor, depois eu faço 4, eu divido por 2, o resultado eu multiplico por raiz quadrada de 2. Então, está aqui, ó, 2 raiz quadrada de 2. Na sequência, então, conservo o menos, 4 eu divido por 4, então vai resultar em 1, 1 eu multiplico por 1. Então, aqui eu chego, ó, que o valor de A, tá, essa expressão aqui, no final, ela vai resultar nesse valor aqui. Como eu não posso somar essa parte de radiação com a parte inteira, então eu paro aqui. Beleza? Tá claro aí? Vamos lá para 3? Professor, quando tem esse seno, assim, aleatório, que é tipo esse 3 seno, assim, eu só multiplico ele com o outro seno que aparecer? Ou depende? Eu não entendi a pergunta. Faça a pergunta de novo. Não tem na pergunta ali, menos 3 seno, 2x. Sim, certo. Eu Isso só aqui é uma multiplico? multiplicação. É Eu uma só multiplico. multiplicação.
Ah, ok. Isso. Então, primeiro você resolve o valor do seno, o seno de 2x, que nesse caso aqui, ó, é o seno de 180, e o resultado eu multiplico por 3, certo? Então, primeiro resolve o seno para depois multiplicar aqui pelo número que está na frente dele. Então, aqui é uma multiplicaçãozinha. Beleza? Vamos lá para a questão 3. Ó, na 3, ela era parecida com aquela questão 1, tá? A segunda parte da questão 1. Por quê? Porque ele falava o seguinte, ele estava pedindo para encontrar o valor de x, onde x ele pertence ao arco de 0 a 2π, quer dizer, uma volta completa, e ele diz que o cosseno de x equivale, ó, ao meio. Então, vamos lembrar no primeiro quadrante, ó, quem é o ângulo, tá? O ângulo notável, que eu tenho o cosseno desse ângulo equivalente a meio. Vale quanto aí? Quem lembra? 60. 60. 60 graus, ok? Então, ó, 60 graus. Como eu tenho o cosseno equivalente a meio, o cosseno desse ângulo ele equivale a meio, é um número positivo, eu vou ter que lembrar aquela regrinha que a gente viu lá no finalzinho da aula de ontem. Quais são os quadrantes que eu tenho os valores positivos para o cosseno? Então, quais seriam os quadrantes? O primeiro... E o 4. E o 1 e 4, 3. beleza? Ou 2 e 3. Opa, eu estou falando para o cosseno. 1 e 4. 1 e 4, beleza? Então, a ideia é o seguinte, ó. Essas regrinhas, elas são fundamentais daqui para o final do ano, tá? Então, com o tempo, a gente vai lembrar isso aí, a gente vai fazer tanto, vocês vão ficar com isso fixado na cabeça. Então, a ideia é mais ou menos o seguinte. Todas as vezes que perguntar sobre um cosseno de ângulos e o resultado seja um cosseno positivo, você vai ter a resposta positiva se os ângulos estiverem no primeiro ou quarto quadrante, beleza? Isso para o cosseno. Como a gente já sabe que o ângulo do primeiro quadrante, que o valor dele equivale a meio, equivale a 60 graus, eu vou ter que encontrar o ângulo congruente, o ângulo simétrico a 60 no quarto quadrante. Então, quem seria esse simétrico de 60 no quarto quadrante? Como é que a gente encontra? A gente já fez isso hoje aqui. 300. Era Então, 360. Isso mesmo. Vou tomar como base 360 e vou retirar o ângulo simétrico a ele no primeiro quadrante, que é 60 graus. Então, os ângulos que nós vamos ter, que ele resulta em cosseno de x equivalente a meio, esse valor de x ele só pode ser 2 valores, beleza? Então, o primeiro valor ele vai ser 60 graus. Então, observe que o cosseno de 60 está aqui no eixo de x, então ele equivale a meio. E 300 graus, beleza? Que é 300 menos 60 graus. Então, a gente tem esses dois ângulos, ok? Então, o valor de x, ó, 60 e 300 graus, beleza? Vamos lá. Pessoal, essa última expressão, ela é um pouquinho, um pouco extensa, mas ela é parecida com a questão 2, a questão que a gente fez substituindo os valores. A diferença... Professor, e a 4? Eu pulei a 4, foi? Foi. Essa aí é assim. Não, o slide que não tem a 4, eu acho. Não, eu só pulei a 4. É porque eu coloquei só aquelas questões que dava tempo fazer dentro da aula. Eu não coloquei todas, não, porque senão não dava tempo fazer, não. A 4, deixa eu só abrir o livro aqui e ver qual era a 4, não estou lembrado. A 4 eu vou orientar vocês para vocês fazerem em casa. Ó, ela fala mais ou menos assim na 4. Só abrir aqui. O que é que diz a 4? A 4 ela traz uma expressão onde eu tenho cosseno de 2.460 graus vezes o cosseno de 1.110 graus, dividido pelo cosseno de 2.205 graus. Ela é parecida com aquelas questões que a gente fez no capítulo anterior. Como assim, professor? Primeiro eu vou ter que pegar o ângulo, que ele é um arco muito grande, tá? Por exemplo, cosseno de 2.460. E eu vou achar o simétrico dele. Como é que a gente faz isso? Ele vai pegar 2.000 e vai 2.460 e vai dividir por 60 graus, por 360 graus, beleza? Daí você vai encontrar o resto, quer dizer, você vai achar o ângulo congruente. E aí, achando o ângulo congruente, você vai encontrar o cosseno dele, beleza? Então,
é bem parecida com as questões que a gente estava fazendo nos capítulos anteriores. Mas essa questão 5, ela é parecida com a 4 também. Eu vou explicar aqui para vocês, que aí vocês têm a mesma ideia de como fazer a 4. O primeiro passo, ó, eu vou ter que substituir ó, essa parte do radiano para grau, ok? Então, onde tiver π, eu vou substituir por 180, beleza? Então, vai ficar ó, 7 vezes 180 dividido por 6. Professor, nessa outra parte, é a mesma coisa. Onde tiver π, eu vou substituir por 180. Então, o primeiro passo é a gente transformar esse arco em grau, tá? A gente vai transformar de radiano para grau. Então, eu fiz isso aqui, ó. Ok? Então, se eu multiplicar ó, 7 vezes 180, então vamos fazendo aí, ó, 7 vezes 180, eu vou ter 1.260 graus. Daí eu vou dividir por 6. Dividindo por 6, a gente chega que esse valor aqui em radiano, ele equivale a 210 graus. Professor, essa segunda parte, eu vou ter ó, 180 dividido por 6, isso aqui dá 30, tá, ó, 30, 180 dividido por 6, então eu vou ter 30, e 30 eu vou somar ó, com 180. Eu já encontrei um erro aqui, ó. Então dá 210. Deixa eu só voltar aqui, ó. Então esse arco que eu tenho aqui, ó, é 210 graus, beleza? Deixa eu só abrir ele aqui. 210 graus. Vamos lá. Na sequência, o que que eu tenho? Eu tenho que substituir tá aqui, ó. 5π sobre 4. 5π sobre 4, eu vou multiplicar 5 vezes 180, dá 900, e 900 eu divido por 4, tá? Então, a gente chega aqui, 5π sobre 4, ele equivale, ó, a 225. Beleza. Fez a transformação dos arcos para radiano, do radiano para grau, desculpe aqui. Qual é o detalhe agora? É fazer a substituição de cada valor desse aqui. Por exemplo, professor, qual é o cosseno de 210? Vamos lá, o que é que a gente precisa lembrar? 210, ele vai estar no terceiro quadrante, certo? Se ele está no terceiro quadrante, então qual é a relação que eu tenho que fazer para achar o congruente dele? É só lembrar o seguinte, ó, 180, eu preciso somar quantos graus para chegar a 210? Então, eu preciso somar 30 graus, ok? Então, eu já sei algo. O simétrico de 210 no primeiro quadrante, ele vai ser 30 graus, beleza? Professor, e por que aqui está negativo? Porque é uma outra história que a gente vai ter que lembrar. Como 210 está no terceiro quadrante, os ângulos que estiverem no segundo e terceiro quadrante, tá, para o cosseno, eles serão negativos. Então, a resposta desse cosseno 210, ele vai ser um valor negativo, certo? Mas quer dizer que ele vai ser o mesmo valor de 30 graus? Isso. Por quê? Porque ele é simétrico com 30. Então, a gente chega à conclusão, ó, que 210, ele é simétrico com 30 graus, e aí ele vai ter o mesmo valor do cosseno de 30. A diferença é que ele vai ser negativo. Beleza. Vamos lá para o próximo. Professor, 210 é a mesma ideia aqui, ó, do anterior. 210 graus, ele é simétrico com 30. Então, isso vai ser equivalente, ó, ao seno de 30. Sendo que tem um detalhe, ó. Qual é o detalhe? O seno de 30, ele é um seno positivo, né? Que a gente viu aí em outro momento. O seno de 30, ele vai ser positivo. Sendo que o valor que eu estou querendo encontrar é o seno de 210 graus. Então, lembre, 210 graus, ele vai estar na parte negativa do seno, beleza? Ele está no terceiro quadrante, então os ângulos que estiverem no terceiro e quarto quadrante para o seno, eu tenho ele negativo. Então, eu vou usar o mesmo valor do seno, tá? Com uma diferença, professor. Qual é a diferença? Esse valor ele vai ser, ó, negativo. Beleza? Só acrescentar aqui. Então, vai ficar assim, ó. É o mesmo valor do seno, sendo que esse valor negativo. Beleza. E daí a gente vai substituir os valores.
Por exemplo, o Professor, cosseno. Oi, é o resto ou o quociente que bota ali no cosseno 210? peraí, fala um pouquinho mais alto que ficou. Eu não entendi a pergunta. Ali no cosseno 210 é o resto É, do quociente. vamos lá. 210. Quando é que eu uso o resto? Quando o ângulo dá mais de uma volta no ciclo, beleza? Como nesse caso ele não deu uma volta completa no ciclo, então não tem como fazer divisão, tá? Então a gente não vai usar o resto. A gente vai usar uma relação que a gente viu lá no capítulo 5, que foi o quê? A parte de simetria. Se os ângulos estão no segundo quadrante, no terceiro quadrante, desculpa, como é que a gente acha o ângulo de simetria? Você vai tomar como base 180 graus. Então eu preciso pegar 180 e lembrar ou observar um ângulo que somado a 180 chega a 210, beleza? Então, quem seria esse ângulo aí? Então, a ideia é, se eu somar mais 30 graus a 180, eu chego a 210. Conclusão, 30 graus, professor, que foi o ângulo que eu somei a 180, ele é o simétrico de 210. Isso, tá? Então, como eu falei na questão anterior, aquelas regrinhas de simetria, a gente vai trabalhar muito. Então, isso, com o tempo, vai entrando na cabeça de vocês. Ok? Professor, professor, Pode falar. então se ele tiver dado uma volta, eu divido ele por 360, e Isso. se não tiver, eu diminuo de 180? Depende do quadrante. Certo, mas esse aí, ele não deveria diminuir de 270? Não. Não? A regrinha que vocês viram lá no capítulo 5, se vocês pegarem a regrinha lá de simetria e dar uma olhada, vocês têm que estar com isso aí em mãos para ir conferindo, certo? Quando eu falar para vocês, ó, você vai ter que ter as 3 regrinhas na sua cabeça. Professor, como é que eu descubro o ângulo simétrico no segundo quadrante? Você vai pegar 180 e vai subtrair esse ângulo do primeiro quadrante, beleza? Então, anota aí no cantinho. Segundo quadrante. Como é que eu consigo encontrar o ângulo simétrico? 180 menos o ângulo do primeiro quadrante. Beleza. A segunda regra, que é a regra do terceiro quadrante. Você vai pegar 180 e vai somar o ângulo do primeiro quadrante. Beleza? Então, a segunda regra do terceiro quadrante. E a terceira regra é o ângulo simétrico no quarto quadrante, que você toma como base 360 graus. Então, você vai pegar 360 menos esse ângulo, ok? Então, essas 3 regrinhas, isso aí, ela vai entrar na cabeça de vocês. Por quê? Porque a gente vai falar muito, 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 tá? Então, vamos lá. Professor, Então, o primeiro passo. Oi? pode repetir a segunda e a terceira regra, por favor? Posso. Eu vou escrever aqui para vocês, e aí vocês vão anotar em algum canto, beleza? Tá bom, Ó, obrigado. a regra é mais ou menos assim, ó. Eu estou no primeiro quadrante, tá? Então, vou dizer aqui, ó, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, você vai tomar como base um ângulo qualquer, tá? Eu vou chamar aqui de um ângulo X, ok? No segundo quadrante, eu vou tomar como base X para que eu ache o ângulo simétrico. Então, deixa eu só apagar isso aqui. O que eu estou falando para vocês, ó, é as regras de simetria. Então, ó, primeiro quadrante, eu tomei como base aqui um ângulo X. No segundo quadrante, ó, como é que eu descubro o ângulo simétrico? Nós vamos ter, ó, 180 graus mais X, menos X. Vou colocar aqui assim. 180 graus menos X. No terceiro quadrante. Professor, Professor, mudou a ordem, porque eu pensei que no segundo quadrante somava 180 mais o ângulo. Não, isso aí é no terceiro quadrante. No terceiro. Pessoal, vamos lá. Eu vou
eu vou abrir a aula 5 aqui para a gente voltar Tá querendo falar, e Bia? analisar. Oi? Tá querendo falar, Bia, aí? Pode falar, Bia. Professor, o segundo quadrante não soma 90, não? Não, não. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Tem muita gente que tá assim, enrolando com isso aí. Eu vou abrir aqui Primeiro quadrante a é aula. de 0 até 90. Não. Eu vou fazer o seguinte com vocês, ó. Certo. Vocês, na próxima aula, eu já estou estourando o tempo aqui, a gente vai voltar dessa aula, tá? De simetria. Mas o que é que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês leiam aquela aula do capítulo 5, da aula 5, de simetria, tá? Daí a gente vai voltar para essa questão. Por quê? Porque se eu não tiver essas regrinhas aqui, ó, dos quadrantes, tá, ó, como encontrar a simetria dos quadrantes, a gente não vai caminhar. Eu vou estar sempre voltando com vocês para aulas anteriores para explicar o que a gente já viu, tá? Então, assim, com o tempo, isso aí vai ficar na cabeça de vocês. Por quê? Porque a gente vai fazer muito, tá? Então, o que eu falei lá na aula 5, se a gente não pegar aquela parte básica, que é a parte inicial, a gente vai ter dificuldade nas outras, porque uma coisa vai ser ligada à outra, tá? Então, eu vou só colocar os quatro quadrantes, e aí vocês vão conferir na aula 5 o que eu falei aqui para vocês, ó, tá? Aí, na próxima aula, a gente volta dessa questão aqui, ó, quarto quadrante. Professor, 360 menos x. Pode falar. o senhor disponibilizou o slide? E coloquei esse slide não, mas eu coloquei o da aula 5, tá no sistema, e eu coloquei no grupo também. Ah, de boa. Pronto. Certo? Valeu. Pessoal, ó, as regrinhas de simetria são essas regras aqui, tá? Que eu coloquei para vocês. Ó. Sempre vai ser essas regras, sempre. Sempre vai ser essas regras. Então, o que eu quero que vocês façam aí, ó? Eu quero que vocês voltem para a aula 5 e entendam a parte de simetria. E aí, na próxima aula que eu tiver com vocês, na próxima segunda-feira, a gente volta dessa questão 5, tá? Mas, já que vocês já têm alguma coisa em mente, eu queria deixar umas questões para vocês fazerem, aqui na página 15, tá? Então, a gente vai voltar para essa questão 5, a gente faz a 4 também de sala, e faz essas 3 aqui, ó. Então, tentem fazer essas 3, ó. 1, 5 e 9, na página 15, beleza? Lá no capítulo 6, que aí quando a gente voltar na segunda-feira, a gente entra nesse tópico aí, tá? A gente vai recapitular. Mas olhem aquela parte de simetria. Por quê? Porque se a gente não ficar com aquela parte na cabeça, vai acontecer o que aconteceu agora. A gente vai ficar sempre voltando e explicando assuntos que já passaram, tá? E é o que eu falei. Esses assuntos que a gente está vendo daqui para o final do ano, ele vai ser uma escadinha. Então, quer dizer, se eu não fizer essa base bem feita, quando eu estiver lá em cima, eu vou estar perguntando coisa lá de baixo. Professor, e aqui? Mas a ideia é assim, tá? E eu sei que vocês estão aprendendo, isso aí acontece, tá? Mas a ideia é que a gente reforce bem, beleza? Então, a gente fica por aqui, na próxima semana a gente volta dessas questões. Então, anotem aí. Eu vou colocar no sistema também isso aqui, mas já para adiantar, anotem aí no cantinho, que aí vocês tentam fazer também essas 3, beleza? Que aí eu corrijo com vocês na próxima aula. Valeu, galera. Até